Presidente, vereadores, demais cidadãos e cidadãs que assistem à nossa sessão ordinária nessa tarde, boa tarde. O tema que cerca essa Câmara ainda, mais do que a posse da nova mesa, mais do que a votação do orçamento, mais do que qualquer outro assunto, é o IPTU. E acho que tudo já foi dito em relação ao IPTU, né? As pessoas têm suas razões e tal, e eu queria fazer uma observação talvez um pouquinho diferente das que eu fiz até agora. Eu diria que eu tenho 4 razões para justificar o voto contrário e uma razão para justificar o voto a favor. Só que votar contra é bem mais fácil. Votar a favor é que é difícil. E mais, votar contra, tu te desresponsabiliza. Agora, votar a favor, tu tem que sustentar depois as consequências, né, do que acontece. O que nós dissemos quando nós votamos contra? Tinha 4 argumentos. Que precisava de mais tempo para perceber os impactos, era um argumento. Que o SANEP seria a grande prioridade e o prefeito trocou a taxa do lixo por esse e não assegurou que vai para o lixo esse dinheiro, era a segunda justificativa. A terceira, que o SANEP não tinha estrutura para fazer um estudo capaz de garantir que as injustiças inevitáveis, quando se mexe numa coisa tão grande, fossem menores. Quer dizer, que ia ter injustiça, é óbvio, uma cidade desigual, tu aplica a mesma lei para todo mundo, não há como uma parte não ser afetada negativamente, né? Mas a prefeitura, eu acho, nem contratou uma empresa capaz de fazer isso e nem tinha condições de fazer isso no prazo que fez. E não é uma coisa fácil. Agora surge um quarto argumento, que eu, honestamente, eu não tinha me dado conta. Então, esse argumento ele não existia, ele passa a existir agora, pelo menos para mim. Que é o seguinte, é um raciocínio, que o valor de mercado não pode ser medidor para aumentar imposto. Por quê? Porque o mercado oscila. Casas que valiam, sei lá, eu vou dar um valor aqui, 100 mil reais, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, hoje elas valem 300 mil reais. E pode ser que o mercado imobiliário sofra algum tipo de crise, algum desaquecimento, já que aumentou 300% as casas, e aumentou, e baixe. E aí como é que vai ficar? O que eu estou querendo dizer? Esse argumento eu não tinha. Eu passei até agora lendo sobre isso e tal. A prefeitura errou quando pegou o valor de mercado, o valor de venda das casas no jornal, ou de compra de casa, e disse, ó, tu está na mesma zona que as casas valem tanto, mas vale agora. Daqui a pouco ela pode valer muito menos. Digamos que deu uma crise imobiliária no Brasil, ou em Pelotas. Como é que vai ficar? Então, eu acho que nós temos 4 razões fortes para ter votado contra. E uma razão muito forte para aqueles que votaram a favor. Estou falando quem votou sério a favor. Quem eu acredito que votou porque pegou esse argumento. Que é o seguinte, o valor está muito desatualizado em Pelotas. Ou estava, pelo menos, muito desatualizado. Também é verdade que tinha terrenos ou casas de 10 mil que valem muito mais. Agora, a prefeitura, ao tentar corrigir isso, acho que deu um passo equivocado. Não é fácil fazer isso? Claro que não, óbvio. Como é que é que bom que a prefeitura tivesse uma estrutura para acompanhar tudo, com geoprocessamento, com geomedições, com fotografia de todas as casas, que bom, né? Mas não tem.
Aí eu disse o seguinte para um membro do governo: a prefeitura tinha que ter feito isso paulatinamente. Tinha que ter feito isso paulatinamente. O que ele me disse? Mas aí a Câmara ia sofrer um ataque antes e não ia votar. Então, qual foi a explicação? Isso não é uma explicação oficial, isso é uma pessoa, que eu não vou dar o nome aqui, mas uma pessoa bem integrada lá no governo, que também me disse o seguinte: olha, se apressou o processo porque se nós fizéssemos paulatinamente, as pessoas que teriam um grande aumento, justo ou injusto, iriam cercar os vereadores e a Câmara não conseguiria votar. Por isso se apressou. Eu acho que aí vem o quinto e talvez o maior erro da prefeitura, for não ter trabalhado isso com os moradores. Se tinha essa segurança toda de que é um processo justo, tinha que ter trabalhado. Tinha que ter dito para os moradores lá vou dar um exemplo aqui o bairro mais citado aqui foi como é que é o nome ali, do Recanto de Portugal, dizer para as pessoas: olha, aqui está desatualizado, nós vamos ter que atualizar. E lá no Dunas, nos bairros pobres, dizer: aqui nós não vamos mexer muito. Mas não. Então, o maior erro para mim não foi não verificar a estrutura, não foi a história do Sanep, que para mim foi erro. Não foi nem essa história do valor venal, que é um erro. É um erro. Foi não ter trabalhado com a população. E agora eu vejo o seguinte, outro erro. Além de ter errado em todo o processo, a prefeitura não informa a população, não gasta, não investe em informar a população. Hoje de manhã, um vereador, acho que eu posso citar, o vereador Marcos Cunha, chego numa reunião e ele me disse assim: olha, eu acho que tem que protocolar tudo que é pedido. Protocola, para esvaziar os pedidos. Depois vê se a pessoa tem. Agora, como é que vão deixar pessoas de 80 anos numa fila lá e depois vão verificar se a sua documentação está certa, se a senhora trouxe tal coisa? Mas protocola e manda o velhinho para casa rápido, mesmo que seja uma coisa sem pé nem cabeça. Depois tu vai dizer para ele com calma, ele entrou com protocolo. O que eu estou querendo dizer? A prefeitura mostrou um despreparo para o tamanho da ação que ela jogou. Ela não tinha preparo. Eu dou uma parte ao vereador Marcos Cunha. Só para lembrar e colaborar, vereador, que hoje nessa reunião com o secretário foi estendido até amanhã o prazo para o pedido de isenção na secretaria, na Osório 605, das 8 da manhã às 14 horas da tarde. Eles vão estar com 70 guichês, exatamente simples com documento de identidade, basta levar o documento de identidade para a pessoa protocolar o pedido de isenção ou revisão, para garantir que seja feito o pedido antes do exercício novo, para poder valer para esse ano que vem. Então é importantíssimo que as pessoas busquem a secretaria das 8 às 14 horas até amanhã, para protocolar o pedido. Depois vai ser apreciado, mas aí já vai estar com o protocolo da data desse exercício anterior. Esse tipo de medida, que é uma medida simples e que agiliza uma tentativa de corrigir as falhas, a prefeitura era para ter gasto um dinheiro divulgando isso, botar na televisão. Atenção, você que se sentiu prejudicado, leve um simples identidade e protocole lá a sua revisão, depois vai ser julgado. Como é? Isenção também. Não, isenção, ou a revisão, ou a reavaliação, seja o que for. Está criando a falta de informação agora, está criando assim, as pessoas nem receberem IPTU nenhum e estão entrando naquela fila lá. Eu vi vários hoje. Qual é o seu caso? O meu caso eu não sei. Mas por que a senhora está na fila então? Mas meu filho, a minha vizinha recebeu, outra recebeu, eu estou aqui porque eu não quero ser surpreendido, não sei o quê. Mas como é que a senhora está numa fila para pedir isenção se a senhora nem recebeu cobrança nenhuma? Não foi uma nem duas. Quantidade. A falta de informação
Depois desse processo, que agora passou, tá feito e tal, está votado, né? Depois quem quiser ir na justiça que vá, né? Mas a prefeitura era para ter gasto agora, bota na RBS, bota, não como propaganda, mas como uma informação. Atenção, cidadãos que tiveram IPTU e que acham injusto, vá lá e agilizar esse processo, não o processo de exame, mas o processo de protocolo de pedido de exame, seja isenção, seja... Protocola. Depois, com o tempo, os técnicos vão pegar e vão dizer, olha, esse tem direito, esse aqui não tem, esse aqui cai na lei, esse aqui vão discutir, esse aqui não sei o quê. Mas não. Eles estão fazendo em 2, 3 dias, fazendo as pessoas ficarem lá. Então, é um erro atrás do outro. É um erro atrás do outro. E, para piorar, ainda hoje foi surpreendido lá uma funcionária dizendo, cara, os vereadores, a Câmara que fez isso. Ah, não, aí fica ruim demais. A Câmara votou, entendeu? Votou, mas quem está fazendo tudo isso, quem fez, não é a Câmara. A Câmara não elaborou projeto nenhum, a Câmara votou e ainda tentou melhorar o projeto. Alguns vereadores, vários aqui fizeram emendas para tentar melhorar o projeto, né? Bom, então eu acho que a Prefeitura mostrou cabalmente que não tem preparo para essa mudança que fez. Não tem preparo. Infelizmente, faltou, sei lá, tranquilidade para dizer o seguinte, olha, nós temos que fazer, mas não pode ser assim, vamos discutir com a cidade. E agora, era para ter dito o seguinte, vamos investir para informar as pessoas, para tirar o pânico. O que tinha de pessoas hoje lá, com 70, 80 anos, lá, hoje, que nem receberam nada, mas estavam lá para saber o que ia acontecer com ela. Era isso, obrigado.